Isaías ali para falar com ele, né? Para dizer para ele pôr a casa dele em ordem, porque ele iria morrer, mas ele não se abateu, confiou em Deus e ele servia. E ali ele orou, virou o seu rosto para a parede e orou. E disse para o Senhor: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequiel muitíssimo. Glória a Deus. As orações, como diz o tema da nossa festa hoje, o poder da oração de um justo perdoado. Glória a Deus. E assim como Ezequias fez, não deixou se abater, não deixou que aquela enfermidade o levasse para o fundo do poço, mas somente confiou no Senhor e confessou os seus atos ali que ele fazia perante a casa do Senhor, né? Que nós possamos não deixar aquilo que o inimigo tenta nos afrontar, nos querer parar, mas prosseguirmos e orar ao Senhor, porque a oração pode muitas vezes efeitos. Amém? Que haja essa vontade de nome de Jesus. Agora o vocal. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O local Coluna de Fogo saúda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lá vem elas para falar comigo, com a Bíblia na
Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir o irmão Fernandinho por 2 hinos. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Com a Genilda acolher as ofertas. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos colocar em pé mais uma vez, amados. Continuar com o Senhor Jesus nessa noite. Amém? Ele está aqui. Aleluia. Deus está aqui. Amém, igreja? O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Se alegre no Senhor. Aleluia, Deus. Grandes coisas o Senhor tem para fazer nessa noite aqui nesse lugar na sua frente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Forte, amém? Te louvar e cantar sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Teu respirar e sopraste a vida em mim. Senhor, tu tens sido tão bom pra mim. Forte.
Amém? Vamos colocar de pé bem alegre. Amém? Esse momento agora que você vai. Glória a Deus. Aleluia. Entregar o seu melhor. Não estou falando de dia, não. Estou falando de uma adoração perfeita. Amém? Vai além de dia, vai além de qualquer coisa. Amém? Entrega o seu melhor nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Com alegria. Toda noite eu vim pra casa sobre mim. E não der certo eu me encontrar. E me cercar depois de parar. Se me perdido, você toda noite eu vim pra casa. E não der certo eu me encontrar. E me cercar por eu fico parar. Se me beijo, você eu sei que o seu corpo cairá sobre mim. Sei que o seu corpo cairá sobre mim. E me levará a te gloriar. E me levará a te gloriar. E não perderei, não perderei. Eu passarei uma aniversário em sua presença. Não perderei. Eu passarei uma aniversário em sua presença. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E saúde a igreja de Deus, assim. Amém. Glória em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus querido, nós adoramos, Senhor, na tua santa e maravilhosa presença, Senhor. Obrigado por estarmos na tua casa, na tua santa e maravilhosa presença, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, se grata, Senhor, por esse aniversário do ciclo de oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, nos ajude, Senhor, continuar, Senhor, a perseverar, não desistir, Senhor, mas continuar perseverando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe cada um de nós que estamos nesta noite aqui nessa casa, em nome de Jesus, para adorar e benzer o Senhor por Deus, Senhor. Dê uma oportunidade para apresentar ao Senhor esse dízimo, essas ofertas, Senhor. O Senhor continua abençoando. Aleluia, Senhor, Jesus. para que nós possamos continuar, Senhor, contribuindo com a maravilhosa obra, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece e sabe todas as coisas. Por isso, eu quero te agradecer a noite desse santo dia, Senhor, e a oportunidade de estarmos aqui na tua presença. E assim eu choro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia a Deus. Amém. Glória a Deus. Nosso nome de Jesus. Aleluia, Jesus.
igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero saudar a igreja em nome do Senhor Jesus e também aos nossos convidados nessa noite em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Atenção aos avisos do decorrer da semana, em nome de Jesus. Terça-feira nós teremos consagração às 7 horas da manhã e às 19 horas, círculo de oração. Quinta-feira nós teremos Casa de Zadok às 19h30, na casa da nossa irmã Tereza. Aleluia. Domingo nós teremos EBD às 9 horas e às 18h30 culto de louvor e adoração. Também no dia 15 de novembro, nós teremos um passeio com o Ministério Batista Sarney Costa e Reinaldo Tavares, aleluia, no valor de R$20 por pessoa, com direito à alimentação e a transportes. Glória a Deus. No dia 6 do 12, nós teremos o encerramento da JUB de 2025 com o tema Avivados pelo Espírito Santo para fazer missões, das 14 horas às 21 horas. Nos programando a juventude em nome do Senhor Jesus para estar participando neste dia em nome de Jesus. Também queremos avisar a igreja que o Retiro 2026 está com as inscrições abertas com o valor de R$200. Irmã, eu não tenho dinheiro para dar esse valor todo. Os líderes estão disponibilizando um carnê em nome de Jesus. Se você tem interesse, em nome de Jesus, procure seus líderes das suas denominações e pegue seu carnê para estar efetuando o pagamento. Quando é que será o retiro, irmã Andréia? De 14 a 18 de 2 de 2026. Amém? Parece estar longe, mas está perto. Amém? Então faça sua inscrição, procure seus líderes e mais informações no decorrer dos meses. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. O vocal coluna de fogo salva mais igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Você me pergunta por que tudo isso está acontecendo. Na oração você me diz que está sofrendo. Parece que essa luz
Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos passar para a irmã que vai pregar, né, nesta noite. Deus abençoe, né? Deus possa usar essa mulher de Deus, né, com as palavras do Senhor, que possa transmitir nossos corações. Em nome de Jesus. Eu agradeço a todos os irmãos que estão aqui conosco, né, as irmãs que vieram junto com a irmã Câmara, todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia a Deus. A graça e a paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deixar interceder pelo irmão Miquel, as alunas, e o Luiz Miquel, que estavam viajando. Eu vim aqui para a igreja confiando no Senhor. E antes, né, da irmã me passar a palavra, eu olho ali. Os 3 ali da porta. Deus é maravilhoso. Para acalmar mais o meu coração. Aleluia, Jesus. A graça e a paz do Senhor, mais uma vez, a igreja. Amém? Amém. Oh, glória, Deus é fiel. Deus, Ele é bom o tempo todo, amados. Deus, Ele é bom. Passamos por luta, passamos por provações, mas devemos ter bom ânimo, devemos confiar no Senhor e fazer aquilo qual Ele nos designou a fazer. Amém? Eu estou parabenizando este círculo de oração Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. E é verdadeiramente até aqui o Senhor tem ajudado este ciclo de oração Ebenezer. Tem pessoas aqui desde o primeiro dia deste ciclo de oração. Tem pessoas que já chegaram e estão somando. Oh, glória! Parabéns, mulheres guerreiras, em nome de Jesus. 16 anos. Não é 16 anos. Oh, meu Deus. Amados, o livro de Tiago, onde tem um texto, o qual a serva do Senhor, né, mês passado, me mandou mensagem me convidando para estar aqui, compartilhando da palavra do Senhor com a sua igreja, né, o poder da oração. A eficácia da oração de um justo. Glória a Deus. E Tiago, amados, aleluia. Tiago, servo do Senhor e meu irmão de Jesus, como já foi dito aqui, né, ontem. Quando a pastora começou a ministrar, né, ali o início da sua ministração, eu disse, Senhor, tá? Igual a mensagem que o Senhor me falou, eu até compartilhei com o pastor José Luiz. Aleluia. E aqui, amados, no livro de Tiago, capítulo de número 5, quando ele vai falar, se referir sobre as orações do justo, ele já está finalizando este livro, esta carta. E Tiago, amados, ele era meio irmão de Jesus e ele já se converteu após Jesus ter ressuscitado. Ele conviveu com Jesus na sua infância, ele conviveu com Jesus durante a sua juventude e ele observava, né, Jesus. E como nós sabemos, Jesus, desde criança, ele veio para cumprir a missão e o seu testemunho era verdadeiro. Não acontece diferente, amados, no nosso meio. Nós damos um bom testemunho, né, na nossa casa, aos nossos
o nosso testemunho não faz efeito. O próprio Jesus, né? Ele, que era o próprio Deus, que veio para salvar, ele também passou por isso. Então não desanime, continue a orar, continue a dar bom testemunho para os seus vizinhos, Aleluia, para Jesus. os seus amigos. E Tiago, a gente vê que ele já foi se converter, né? Ele já foi se render aos pés do Senhor, né? Quando a gente lê ali em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 7, próprio Paulo, né? Escrevendo que Tiago, após a ressurreição de Jesus, foi que ele foi se converter. E que ele, o próprio Paulo, né? O Senhor apareceu para ele. E ele nasceu fora de Cristo. E Tiago teve a oportunidade. O Senhor Jesus apareceu para ele após ter ressuscitado. E ele creu. E ele, Tiago, foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. E quando ele escreveu esse livro de Tiago, acerca, de 45 a 50 depois de Cristo, foi para, as tribos que estavam dispersas, as 12 tribos. Os cristãos que estavam dispersos, eles saíram, de Jerusalém, fugidos, após Estevão ter sido morto, ter sido apedrejado. As perseguições estavam grandes e eles fugiram, muitos ali, para a Palestina e outras regiões. E o Senhor usou o servo dele, Tiago, para estar escrevendo a eles, para incentivá-los a estar perseverando. Quando ele diz no capítulo de número 1, escrevendo, para que eles permanecessem, perseverando na perseguição, na tribulação, que era motivo de grande alegria eles passar por grandes provações, Não era para eles serem só alegres, era ter motivo de grandes alegrias. Então, amados, não devemos desanimar, devemos perseverar, devemos continuar servindo ao Senhor, orando ao Senhor, confiando no Senhor. Perseverança, o Senhor quer de nós. E o servo do Senhor, Tiago, antes dele chegar nessa passagem, que a oração do justo pode muito ter seus efeitos, ele deu várias orientações que servem para nós no dia de hoje, Ele deu várias orientações. Ele queria que os cristãos fizessem as provas com uma obra sábia de Deus. Para quê? Para a sua capacitação, para a sua aprovação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E que deveremos prevalecer, permanecer, crendo, tendo fé, tendo certeza que mesmo que nós estivéssemos vendo, mesmo que nós não estejamos vendo, mas nós devemos ter a certeza que o Senhor está agindo, que o Senhor está conosco e que somos mais do que vencedores com Ele. Então, as provações servem para que nós sejamos maduros, íntegros diante do Senhor. Aleluias.
Glória a Deus. Não é para desanimarmos, né? Então devemos perseverar, mesmo sem ter a certeza de que nada, mesmo que não estejamos vendo o que está acontecendo, mas tenhamos a certeza que Deus está agindo. E ali está sobre a fé, ali eles ensinam para que sejamos sábios ao pedir, porque muitas das vezes pedimos e não recebemos, oramos e não vem a vitória, porque pedimos mal. Então precisamos pedir a Deus a sabedoria. E Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, e a todos dá. Oh, glória, aleluia. Ser sábios em tudo. Ser sábios ao pedir. Ele também orientava sobre o controle da língua. Glória a Deus. A língua, a nossa língua, um membro tão pequeno, mas ele diz na sua palavra, né, nesta carta, que nós devemos controlar. Assim como um animal é colocado, né, aquela mordaça na sua boca para estarmos controlando, assim como o navio é grande e somente com aquele, né, pequeno leme, ele é controlado. Aleluia. Com a nossa língua nós podemos abençoar uma vida, mas também podemos amaldiçoar. Podemos bendizer ao Senhor, mas também podemos blasfemar contra o Senhor. Então, nós, como servos do Senhor, temos que vigiar. Glória a Deus. Vigiarmos ao falar. Glória, aleluia. Aleluia, Jesus. E orar e agir. A palavra oração quer dizer que devemos orar, praticar ação. Orar e agir. Não adianta só orarmos. Não adianta só ter fé. Se não tivermos obras, temos que agir. A fé sem as obras, aleluia. Glória a Deus. E também sobre a submissão a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Devemos estar submissos, humilde, porque humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. Coração quebrantado, contrito, o Senhor não rejeita. E ser paciente. Eita, Jesus. Devemos ser pacientes. Porque muitas das vezes pedimos e queremos que o Senhor haja no nosso peito. Ah, eu já orei, nada aconteceu. Não é no nosso peito, é no peito do Senhor. Aleluia. E Tiago, né? Esse livro de Tiago é riquíssimo para nós, servos de Deus. E ali, quando ele escreveu, aqueles cristãos que estavam, né, espalhados, se escondendo, porque estavam com medo das perseguições. Nos nossos dias não é diferente, amados. Devemos perseverar, ser corajosos. As perseguições estão ali. Mas o nosso Deus está conosco.
Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Soberano é o Senhor. Devemos buscar a sabedoria. Devemos investir tempo pedindo a Deus que venha nos dar sabedoria. Glória a Deus. Já no capítulo de número 5, o texto está, né? Começa com uma advertência para não ser avarento, não colocar o dinheiro em primeiro lugar no coração das nossas vidas. Glória a Deus. Necessitamos, amados, de ser pacientes também, nesse capítulo 5. Perseverantes. A vida do Senhor está próxima. E aquele que perseverar, aquele que continuar firme, em obediência, em submissão ao Senhor, com fé, com convicção, será salvo. Aleluia, glória a Deus. E ali também, né, aqui em Tiago, capítulo número 5, glória a Deus. Ele orienta para que nós, como servos do Senhor, estejamos unidos, em comunhão. Em Atos, né, capítulo de número 2, ali, após o Pentecoste, a igreja do Senhor permanecia reunidas, mas não só reunidas, unidas, unânime, no ensino da palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Glória a Deus. E o servo do Senhor, amados, que nos ensina, né? Eu acho linda a história de Pedro. Temos muito a aprender. Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele tinha atitudes. Só que antes dele ser cheio do Espírito Santo, as atitudes dele, muitas das vezes o Senhor permitia. Glória a Deus. Porque ele era explosivo. A gente vê que Pedro, né, quando ele viu o Senhor Jesus andando sobre as águas, Senhor, se és tu, manda que eu vá. Aí ele foi. Mas ele entendeu e começou a falar. Aleluia. Quando o Senhor estava ali, né, ali na última ceia, né, ele estava ali, pegou aquela toalha, aquela bacia, começou a lavar os pés do discípulo. O Senhor, né, chegou a Pedro e Pedro, não, Senhor, tu não vai lavar meus pés, não. Ele, se eu não lavar, não tem parte comigo. Ele, então, Senhor, lava logo os pés, lava as mãos. E ali ele disse, não, Pedro, já estás limpo, basta lavar os pés. Oh, glória! Essa atitude de Pedro era assim. Ele era muito positivo. Mas o Senhor Jesus o repreendia e ele aceitava a repreensão com sabedoria. Não se exagerava. Aleluias! Nós, amados, temos que ser sábios. Quando recebermos uma repreensão também, aleluia, glória a Deus. Continuando a falar deste homem, pecador e justo, Pedro. Ali, quando ele disse também antes do Senhor ir para a cruz, ele disse, Senhor, todos podem te deixar, te negar. Eu não te deixarei. Eita, Pedro.
E aí o Senhor disse: Pedro, hoje mesmo me negarás 3 vezes. Meu Senhor, Deus de graça e misericórdia. Então, amados, a gente vê que Pedro, ele não vigiava, né, a sua língua, ele não controlava a sua língua. Ele não tinha sabedoria e não controlava a sua língua. Aleluias. Mas o sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz, purificou a Pedro e a mim e a você, e nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Jesus, ele morreu ali na cruz para nos purificar de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica. Em 1 João 7, afirma que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sacrifício de Jesus na cruz, o sangue, ele derramou em nosso lugar. E quando nós o aceitamos, confessamos ele como nosso Salvador, nosso libertador. Aleluia. E Paulo, em Efésios, ele diz que nós somos salvos pela graça. A graça de Deus nos alcançou. Não é porque nós merecemos, mas é pela graça. A graça de Deus. Somos justificados, não porque somos perfeitos, somos justos aos olhos de Deus, porque Ele vê a justiça de Jesus Cristo em nós. Aleluia. Jesus Cristo, o justo, tomou sobre ele os nossos pecados e disse: está pago o preço. Eu o justifico, eu perdoo, eu entrego a minha vida por cada um. Aleluia. Jesus. Por isso, amados, Jesus, ele veio, morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele ressuscitou, ele apareceu a Tiago, e Tiago se converteu e se transformou em um dos principais líderes de Jerusalém. Aleluia. E o Senhor usou para que estivesse orientando aqueles que estavam fracos na fé, aqueles que estavam vacilando, aqueles que estavam fugindo, que estavam com medo. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus. Nós oramos e a nossa oração é poderosa, amados. A nossa oração é poderosa em Deus. Porque nós oramos a um Deus que é todo-poderoso. Nós oramos e clamamos a um Deus que é soberano. É por isso que as orações dos justos, dos que são justificados pelo sangue de Jesus, é poderosa. Porque nós clamamos um Deus que pode todas as coisas. E se Ele pode todas as coisas, as nossas orações, confiando nele, é poderosa para a glória do Senhor. Então, nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus soberano. E tudo, né, amados, que pedimos em nome de Jesus Cristo, seu Filho, porque foi o próprio Jesus que disse. Tudo, ele afirmou, tudo que pedis em meu nome fará, né? Em meu
Oh, glória a Deus. João 14, 13 e 14. O Pai atende às nossas orações. Em nome de Jesus. Para a sua glória. Toda vez que nós oramos, o Senhor cura, o Senhor abençoa, o Senhor restaura. Nós glorificamos ao nome do Senhor. É para a glória dele, é para o louvor, é para a exaltação dele. Porque é para ele. Glória, aleluia. Em João 21, 15, 17. Glória a Deus. Vamos estar falando sobre aquele Pedro novamente. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. A última disse, não, realmente, ele age, fala como um deles. E ele disse, não, eu não. Mas Jesus ressuscitou, glória a Deus. E em João 21, 15, 17, Jesus restaura pela minha vida. Aleluia, Jesus. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. E aqui após a sua ressurreição, Jesus, conhecedor dos corações, ele pergunta para Pedro por 3 vezes. Se Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Cada vez que Pedro respondia, ele dizia, cuida dos meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhinhas, meus cordeirinhos. Glória a Deus. E quando pela 3ª vez o Senhor Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Aí Pedro se esqueceu. Eu creio que nesta hora Pedro se lembrou que ele negou a Jesus 3 vezes. Aí ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aleluia, Sabes de Jesus. todas as coisas, tu sabes. Nós somos privilegiados, nós temos o Espírito Santo conosco. O Senhor Jesus, ele subiu aos céus, mas ele enviou o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo para conversarmos. Muitas das vezes, quando nós vamos orar, não sai uma palavra, só as lágrimas. O pastor André me pediu. Mas, amados, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Oh, glória a Deus. O Senhor Jesus não nos deixou órfãos. E aí a gente vê que o Senhor Jesus sumiu. E no dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos. E lá estava Pedro. Glória a Deus. Ali estava Pedro. E mais uma vez, Pedro foi usado. Só que desta vez, o Espírito Santo já estava a governar a vida de Pedro. É assim que nós devemos estar, amados. O Espírito Santo de Deus deve governar as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos. É o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Pedro, oh glória a Deus, ali em Atos 2, Pedro, após ter sido cheio, ele se levantou, e pregou a palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que mais, cerca de 13.000 pessoas se converteram.
chamou de volta. Aleluia, E com seus Jesus. lábios ele confessou que o amava. Amava. Glória a Deus. E aquele Pedro que fugiu, que se escondeu e negou a Jesus. Dessa vez, quando ele viu aquela multidão que se aproximou lá, querendo dizer que eles estavam embriagados, ele teve a ousadia de se levantar e dizer: falar o Senhor Jesus. Glória a Deus. E as pessoas se renderam, se converteram. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, devemos pedir ao Senhor enchimento do Espírito. Pedir ao Senhor que o Espírito dele esteja nos controlar. O nosso agir, o nosso Aleluia, falar. Jesus. Glória a Deus. E ali, amados, é necessário a gente estar submisso à vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus em Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. É muito importante também nós nos reunimos para orar. A gente vê que a igreja lá, após o Pentecostes, eles permaneceram reunidos para orar. É por isso que no nosso ministério tem um círculo de oração, para que nos reunimos, clamamos juntos ao Senhor. Nós podemos orar lá no nosso lar, onde nós andarmos, devemos orar. Mas em comunhão, em união, a igreja precisa orar. Eu louvo a Deus por essas mulheres do ciclo de oração Ebenezer que têm se reunido e orado e clamado. Jesus. Não é fácil, amados. Não é fácil. Por 23 anos, né? Nesses 23 anos, eu tenho aprendido do Senhor. Eu tenho aprendido com o Senhor no Ministério Batista El Shaddai. E eu tenho visto a luta, tenho vivido a luta. Não é diferente de nenhum ciclo de oração. Já participei do ciclo de oração ali no bairro João de Deus. Já participei primeiramente, né, lá. Depois fui ali para o Tropical, comecei o ciclo de oração lá. Fui para a Cidade Olímpica. Novamente o Senhor me levou ali para a Cidade Olímpica, no Monte das Oliveiras, não consegui fácil. Nas consagrações pela manhã, muitas das vezes só caía o pastor José Luiz. Mas é importante, amados, nos reunir, nos consagrarmos, né? A palavra de Deus diz que o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Como a gente vê que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei. Nós cremos que o Senhor está quando tem 2 pessoas. Mas precisamos nos reunir em grande grupo para a glória de Deus. Aleluia, Que os círculos de orações se reúnem, estejamos juntos, unânimes, para orar e buscar ao Senhor. Ali, né? Em Atos 2, todos os dias, não era só uma vez na semana, era todos os dias, continuamente, né? Na oração, no partir do pão. Aleluia, a Deus. Quando eu estava estudando, eu lembrei que antes do ciclo de oração era à tarde. Eu lembro quando eu pedi para o pastor José Luiz, devido a algumas situações que nós passamos lá no João de Deus, que era só
eu pedi para ele que nós colocássemos o círculo de oração à noite, para que os varões que passam o dia trabalhando pudessem estar orando e ao mesmo tempo nos apoiando. E assim, desde então, o Ministério Batista de Jandai começou a fazer círculo de oração à noite. Mas a gente vê que Pedro, um homem de Deus, convertido, justificado pelo sangue de Jesus, ele gostava de orar. E a palavra do Senhor nos diz que Pedro estava, um dia, em Atos 3, Pedro e João, eles estavam subindo para o templo na hora da oração. Olha aí, oração começou para a mulher, para os homens também. E a palavra de Deus dizia em Atos 3 que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Aleluia, Jesus. Ali ele estava naquela porta, ele era colocado lá aquele homem, para vigiar. Ele era aleijado. Ele ia lá, colocava ele para vigiar. E neste dia, Pedro e João, ao chegar diante daquele homem, Pedro olhou para ele e disse: olhe para nós. E aquele homem, ele não podia andar, mas ele podia enxergar. E aquele homem fitou os olhos em Pedro. E Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata. Pedro orou por aquele homem naquela hora. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. Anda, levanta. Aleluia, Jesus. Para nós. Oh, glória. Aleluia. Então, amados, não é preciso a dirigente do círculo de oração ficar convidando irmãos. Hoje é dia de consagração. Eu creio que todos vão confessar. O dia da consagração. O dia do círculo de oração. E hoje, temos o WhatsApp. A secretária já coloca lá no grupo a agenda da igreja. E já tem irmãos que no dia do círculo de oração, no dia da consagração, tem que dizer: hoje tem círculo de oração, hoje tem consagração. Irmãos, devemos despertar para buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Aleluia. Isso significa que lá acontecerá o dia porque vai ser mais difícil buscar. Muitas das vezes, alguém vai querer buscar e não vai encontrar. Como diz aquele louvor, onde está aquele povo barulhento? Onde está? Muitos não vão encontrar. Aleluia. Então a nossa oração tem poder. Pedro, justificado pelo sangue de Jesus, ele orou e aquele homem voltou a andar. Glória a Deus. Aleluia, então, Jesus. Possamos, amados, pedir coragem, pedir fé. O nosso Senhor Jesus, ele é o mesmo, ele opera milagres. Aleluia. Ele é maravilhoso. Os milagres, os prodígios do Senhor não é só para aquela época, é por dia de hoje também. O nosso Senhor, agora presente, teremos acusado, Jesus Cristo, ele é o mesmo. Então o Senhor Jesus, ele é o mesmo. Que nós possamos exercitar a nossa fé, orar com fé, com convicção, crendo, porque Deus, ele é fiel para cumprir. E se o Senhor Jesus diz que tudo que pedirmos
ao Pai, em nome dele, o Pai o fará, para que o Pai seja glorificado. Pedro, após ele ter feito, orado, e o Senhor ter curado, após aquela oração que ele fez por aquele homem, as pessoas se maravilharam, chegaram até ele, e ele aproveitou e falou de Jesus. Falou, foi aquele Jesus que veio, vocês mataram, vocês crucificaram. O justo. É no nome dele. É no nome dele que este homem. Aleluia, Jesus. É em o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus há poder. Aleluia. Para a glória de Deus. Aleluia, Então, que Deus. não venhamos desanimar diante das lutas, diante das provações. Mas que venhamos prosseguir, avançar para a glória do Senhor. Não vamos desistir de orar. Não vamos desanimar em nome de Jesus. Aleluia. Só para relembrar, devemos perseverar, na fé, vencendo, crescendo na fé. Devemos ter a certeza e a convicção que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Aleluia, Devemos Jesus. cessarmos a pedir, glória a Deus, e devemos, em nome de Jesus, pedir a sabedoria para que nós estejamos a ouvir e falar Deus. Falar somente palavras que edificam, falar palavras de bênção e não de maldição, em nome de Jesus. E nós devemos orar e agir. Se Pedro tivesse ficado só lá na sua casa orando, aquela pessoa não ia ser abençoada. Mas ele foi na casa do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Ele agiu. E ele teve fé e ele orou. Então, ação e oração. Para a glória de Deus. E devemos ser pacientes. Essa paciência é em esperar no Senhor. O salmista vai dizer: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Então, nosso Deus, ele ouve todas as nossas orações, mas precisamos aprender que é no tempo dele, é no agir do Senhor, é na hora do Senhor. Ele disse: confiar no agir de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Então nós somos justificados, porque o sangue de Jesus, o justo de Deus, nos justificou. E as nossas orações têm poder, porque nós clamamos a um Deus todo-poderoso, a um Deus soberano, em que nada é impossível para ele. E que nós continuemos, nos submetendo, nos humilhando diante do Senhor, para que Ele esteja sendo exaltado através das nossas vidas. Em nós, o Senhor é exaltado em nós e através de nós, para a glória de Deus. Amém, igreja? Amém. O Senhor Aleluia, falou no meu Jesus. coração, e não pensei que foi fácil para a pastora Irene estar aqui, mas tenho passado por lutas, tenho passado por prova, mas em todas as coisas
a graça do Senhor se renova na minha vida. A graça do Senhor, né? E a sua graça tem me alcançado. E a bondade, a fidelidade do Senhor tem me acompanhado. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da pastora, que aceitou, né, o desafio de estar conosco hoje, né? Graças a Deus, em responsabilidade, mas mesmo assim ela abriu um espaço para estar conosco. Nós agradecemos a Deus pela vida dela, pela vida da sua família, pois esses dias nós estávamos orando mesmo assim por ela, pela vida dela, pela vida da família, e também apresentando, né, esse momento que ela estaria aqui nessa noite, anunciando a palavra do Senhor. Amém? Então nós queremos render graças ao Senhor. Aleluia, Jesus. Na certeza de que o Senhor falou conosco, fez o que tinha de fazer, porque nada nem ninguém impede a de Deus. Ele trabalha do jeito dele, da forma dele, Deus faz da maneira como ele acha que tem que ser feito. E o nosso dever é esse, é orar, é anunciar a palavra de Deus, é adorar Ele, é cultuar a Ele e permanecer, né? Então, adorando ao Senhor. O poder da oração de um justo, né, é claro. Então, de um, imagine de muitos justos reunidos para buscar ao Senhor. Nós temos tido experiências com Deus neste lugar. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem se revelado na consagração, o Senhor tem se revelado no serviço de oração de sexta-feira. Então, nós temos tido experiências com Deus, né, nesse lugar, em momentos assim, de oração, né, nós que temos esse hábito de estar orando, e a gente compartilha, né, com a igreja, quando Deus mostra, quando Deus fala, há sempre compartilhamento, né, do que Deus está fazendo, também. A gente sabe que nós somos guardados pela oração. Porque o próprio Jesus, ele fez uma oração lá em João, capítulo 16. A oração sacerdotal, se não me engano, lá 17. Antes que ele fosse para o Pai, ele fez uma oração. E bem no final do capítulo, ele vai estar entregando, né, os seus, a igreja, aqueles que já tinham crido e ainda aqueles que ainda iam crer. Então, Jesus, ele já fez uma oração, entregando seus filhos. Ele ia, mas os seus filhos iam permanecer. Né? Então, há necessidade de nós orarmos continuamente, constantemente, uns pelos outros. É preciso. Eu vejo isso como, assim como é um dever da igreja pregar a palavra, é um dever da igreja também orar. Eu acho que essas duas coisas, elas não podem ser uma longe da outra, tem que ser dois juntos, pregar e orar, ou orar e pregar. Mas tem que, é necessário. Amém? Então eu agradeço a Deus pelo testemunho da Reinaldo Tavares, que vieram nessa noite, no Renascer. Muito obrigado pelo apoio dos irmãos. E mais uma vez a pastora, muito obrigada, pastora, que Deus continue me usando, né, nesse ministério da palavra. E o pastor José Luiz, venha para cá concluir mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Bênção, né? E o nosso vocal, nossa geração, gratidão, né? Por cada uma das irmãs que cooperam, né? Que ajudam na forma como elas podem, que Deus permite elas estarem aqui, né? Trabalham, e às vezes não é possível em todos os momentos, mas quando podem, elas estão aqui presentes, estão ajudando. Nós somos gratos pela vida de cada uma delas. Amém? Deus abençoe. Bem, amados, graças a Deus, mais uma festividade concluída para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Deus continue dando graça à sua serva, a pastora Carolina, que ministrou a palavra de Deus. Se esposa, mãe, dona de casa, as responsabilidades e ainda pastorear é um desafio, né? É sempre um desafio. Mas Deus é aquele que nos capacita, que nos fortalece. Esse texto de Tiago traz uma palavra, né, de ânimo, de despertamento para nós. Ele diz que Elias era semelhante a nós. Muitas vezes, amados, falta motivação em algumas pessoas para orar. A pessoa diz, mas a minha oração é fraquinha, né? A minha oração não dá resultado. A minha oração não vai resolver. Mas o apóstolo Tiago, né? Tiago aqui ele diz, né? Elias era semelhante a eu, semelhante a você. Então, isso é uma motivação para nós orar. Tá? É uma motivação para nós orar. Romanos 5 diz que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas desistem de orar, acham que não tem capacidade de orar, acham que não tem força, que a oração dele não vai surtir efeito, porque o diabo muitas vezes fica acusando. A tua oração não vai passar nem no telhado, a tua oração não funciona, a tua oração isso, aquilo, outro. Então, às vezes, a pessoa perde a motivação, mas a palavra de Deus, amado, ela nos orienta a orar. Então, nós somos justificados pela fé, tá? Pela fé em Cristo Jesus. Então, ore quando estiver dando certo e ore muito mais quando não estiver dando certo. Quando você achar que não está dando certo, não desista, continue orando, porque vai chegar um momento que você vai perceber que até aquilo que parece que não está dando certo é Deus agindo para que as coisas aconteçam não conforme a nossa vontade, mas sim conforme a vontade daquele que sabe de todas as coisas. Então, que nós oremos, clamemos, busquemos e adoremos ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, amados, a Igreja de Deus continua fazendo a obra do Senhor. A Igreja de Deus continua perseverando. Mês que vem, já temos ali a programação na Vila Conceição, tá? Para a glória de Deus. Então a igreja é assim, amado. A igreja tem que estar ocupada, tem que estar sempre fazendo alguma coisa, sabe? É aquele provérbio que diz que mente vazia é oficina de Satanás. Então, quanto mais a gente serve a Deus, mais a gente vai servindo a Deus, mais o nome do Senhor vai sendo glorificado e exaltado em nossa vida. Então, mês que vem, começo do mês, Vila Conceição, final do mês, novo renascer, né? No novo renascer ali, teremos também ali o aniversário do templo, e dezembro, já a nossa cruzada Jesus Cristo ainda é o mesmo. O Senhor continue conosco, nos ajudando. A caminhada é longa, mas é como Jesus disse, Deus disse para Elias, né? Come e bebe, que longa é a caminhada, né? Então, crente que não come nem bebe fica fraco durante a caminhada. Então, coma e beba. Não é só feijão, não é arroz, não é carne, não é galinha. É oração, é palavra, é jejum, é consagração. E a gente vai seguir em frente até aquele grandioso dia, quando o Senhor disser: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, amado? Coloque-se de pé. Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo. Todos os amados irmãos, toda a igreja do Senhor, que pode estar celebrando a Deus
aqui esses 2 dias de festividade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, abençoe o ciclo de oração Ebenezer, que continue firme, perseverando, avançando na certeza de que servir a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Receba a bênção apostólica e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, nosso de vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eis-me aqui, Senhor, aviva-me e usa-me para proclamar teu nome. Glória a Deus, amados. Louvado seja o Senhor. Uma semana de paz e vitória a todos nós, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmã Keila. Pai do Senhor, irmã Lourença. Pai do Senhor, eu estou bem. Você? Como é que está se sentindo esse dia? Ai, maravilhoso. Realmente você aqui dia também. Pronto.